Esse era o slogan dos nossos pioneiros. Educar a igreja, educar como viver, educar pela fé em Cristo, educar como obedecer a Deus. Ontem nós tivemos uma palestra chamada Os Sepulcros do Desejo, falando daquela parte do Êxodo. E aquela parte do Êxodo representa muito a nossa história. Hoje pela manhã nós falamos sobre Elias, o último Elias, e exploramos a parte de Elias e Laodiceia. Essa época de Elias que nós estamos vivendo. E agora nós vamos para as características do Elias. Em suma, os três Elias são o tisbita, da época de Acabe e Jezabel, o batista, da época de Caifás e Herodias, e os adventistas do sétimo dia fiéis, que serão selados e trasladados da época de Laodiceia. Os três possuem o mesmo espírito e a mesma virtude que esteve no tisbita. É o dom da presença do Espírito Santo que Deus concede à sua igreja fiel. Esse dom se culminará com o derramamento em grande medida no alto clamor da chuva serôdia. Agora, nós entraremos na primeira característica do último Elias, uma das características mais importantes que nós temos. Vamos abrir o livro dos livros. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Reis 18. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento em 1 Reis, capítulo 18. Versículo 17. Para aqueles que estão acompanhando, anotando esse seminário eclesiástico, e sucedeu que, vendo Acabe, no versículo 17 do capítulo 18 de 1 Reis, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu, Acabe, e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor. A primeira característica do último Elias: defender a lei. E toda vez que a gente vai defender algo, tem um preço a ser pago. Se você defende o seu casamento, você tem um preço a pagar por isso. Se você defende os seus filhos, tem outro preço. Se você defende a sua igreja, tem um preço. E Elias iniciou a defesa da lei de Deus. A lei é a base. A lei existia antes da fundação do mundo. Satanás acusou a lei de trazer prejuízo para os anjos. Satanás dizia que a lei era difícil de ser guardada, e a crise no céu originou-se pela cobiça e pelo desejo de Satanás em mudar a lei de Deus, porque Satanás queria ser igual a Jesus, a Miguel, ao arcanjo, ao Filho de Deus. E para
E veja, o que representa a lei? A lei ela está relacionada com o caráter. Jesus morreu para nos salvar, mas também para dizer para os outros mundos as consequências da transgressão da lei de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus estava nos salvando, nos redimindo, Jesus estava mostrando que o pecado é prejudicial e não vale a pena. E o que aconteceu com Elias? Elias foi acusado. És tu perturbador de Israel? Veja, o homem da igreja adventista do sétimo dia do Velho Testamento que estava defendendo a lei foi acusado pela igreja. Foi acusado de trazer perturbação. Isso é muito normal. Toda vez que você vai defender o direito, as pessoas que estão transgredindo o direito, os corruptos, os transgressores, ele vai lhe dizer que você está perturbando. Olha, sai daqui porque você está perturbando isso aqui. Você está querendo ver coisa que não existe. Você está querendo achar coisa que não há. Será se isso aconteceu com o segundo Elias? Porque com o primeiro Elias aconteceu, o tisbita. Será se com o segundo Elias, o Batista, também aconteceu? Vamos para São Mateus ver. São Mateus capítulo 14. São Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesões: este é João Batista. Ele ressuscitou entre os mortos e por isto esses poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e, mantendo, o guardava no cárcere, versículo 3 do capítulo 14, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não é lícito o quê? Possuí-la, e queria matá-lo. Eu te pergunto, o que João Batista estava pregando? O que ele falou para Herodes? Que Herodes estava em adultério, e adultério está contido dentro da lei de Deus. Quando João Batista falou para Herodes, você está em adultério, João Batista estava falando sobre os princípios da lei de Deus. E Herodias falou para Herodes: esse homem está perturbando Israel, esse homem está perturbando o nosso terreiro, esse homem está perturbando nossa casa, esse homem está perturbando nossa igreja, esse homem está perturbando o nosso império, esse homem vai perturbar o mundo com uma mensagem dessa. Então Elias e João Batista defendiam a lei, e a prisão de João Batista foi sinal de que ele estava perturbando e de que a mensagem dele não era bem-vinda. Da mesma maneira que Acabe acusou o tisbita, o primeiro Elias, de perturbador, isso também se passava por Caifás, e Caifás, que era o líder da igreja naquela época, não se opôs à decisão de Roma, porque Caifás, como líder da igreja, poderia ter defendido o membro João Batista. Olha, Roma, você não pode prender esse membro aqui da nossa igreja não, porque ele está defendendo é o princípio de Deus. Realmente isso aí é transgressão da lei, e nós temos a arca, a lei está lá no nosso santuário, ele está certo, solta ele. Mas Caifás não fez isso. Por quê? Porque isso perturbava também
Testemunhos, volume 2 do Testemunho Seleto, na página 404. Testemunhos Seletos, volume 2, página 404. Olha o que diz aqui. O grande movimento reformatório deve começar com a apresentação a pais, mães e filhos dos princípios da lei de Deus. O movimento reformatório que vai acontecer dentro do povo de Deus, que culminará com a grande sacudidura, deve começar com a apresentação ao papai, à mamãe e aos filhos dos princípios da lei de Deus. E eu pergunto para vocês, qual é a mensagem de Elias? Conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso estava em Malaquias 4. E olha o testemunho falando. De fato, é isso que deve começar. É uma revalorização da guarda dos mandamentos dentro dos lares dos adventistas do sétimo dia. Nós temos que mostrar para o nosso filho o que é adultério, o que é roubo, o que é idolatria, irmãos. Idolatria. Quantos ídolos modernos que nós temos? Temos fotos deles, temos figuras deles. Então, a lei é a base. Por quê? Porque o único caminho de retorno a Canaã é a obediência demonstrada na guarda dos princípios da lei de Deus. Esse é o caminho seguro. Vocês sabem que o problema da igreja não é fé. O problema da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, no ano 2000, não é fé em Cristo. E nem o problema do mundo é esse. Porque os católicos, os carismáticos, os espíritas, os pentecostais, todos professam fé. Mas quando fala que é para guardar a lei, aí o negócio começa a mudar. Quando fala que não é para cobiçar, para não dizer falso testemunho de um irmão. Quando fala para não exatamente furtar e nem matar, honrar o papai e a mamãe, aí o negócio começa a ficar um pouco diferente daquela fé que você professa. Por que isso? Porque a glória de Deus, olha, importante isso aqui, o Espírito de Profecia explicando o que é justificação pela fé na mensagem de 1888, quando Wagner e Jones lançou pela primeira vez a mensagem de justificação pela fé dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A glória de Deus é revelada no nosso caráter quando a justiça de Cristo está dentro de nós, numa vida vivida pela fé, a obediência aos princípios da lei de Deus. Isso. Em resumo, a mensagem adventista é essa. Como é que é a glória de Deus? Como é que você pode saber se você está adorando ou não? O Apocalipse, capítulo 12, nós vamos demorar um pouquinho mais nessa primeira característica. O Apocalipse, capítulo 12, porque a mensagem de saúde vai entrar nela agora. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Os três anjos voando, proclamando o Evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. O que o primeiro anjo diz lá no versículo 7? Temei a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Então o primeiro anjo prega uma mensagem sábia. E o que ele prega? E dá-lhe glória. Então
se você teme a Deus, você vai ter sabedoria e vai dar glória a Ele. De que maneira? Olha lá, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes d'água. Qual é a maneira de você dar glória a Deus? Adorá-lo de uma maneira verdadeira. O primeiro anjo fala de adoração. E o que o terceiro anjo está falando lá no versículo 9? Versículo 9, vamos lá? Se alguém adorar a besta. Então veja que a mensagem tríplice dos anjos, a tríplice mensagem angélica, é uma mensagem de adoração. Ou você adora o Criador, que criou tudo, que criou as suas leis, ou você adora a besta. Não tem meio termo, povo de Deus. Não tem. Seria bom demais se eu pudesse estar adorando a Deus e a Baal. É isso que o meu corpo pede. É isso que essa decadência da raça humana pede. Mas Deus pede não só a mim, não adore o outro. Porque se você adorar, com certeza receberá as pragas do Apocalipse. E veja, o tisbita foi trasladado. O tisbita representava a igreja que Deus queria que fosse. Quantos tisbitas haviam naquela época? Quantos? Era só Elias? Qual era o número da igreja verdadeira de Deus naquela época? 7.000. Dentro da igreja adventista da época de Acabe, existia 7.000 fiéis que não estavam adorando a Baal. Agora só um foi trasladado. Por quê? Porque a experiência da trasladação de Elias serviria de experiência para a trasladação do último Elias, que serão os adventistas fiéis. Agora, se Elias foi trasladado, Elias representa a igreja que Deus queria ter. E hoje, o que é a igreja? Vamos ver em 1 Coríntios 6. Novo Testamento, a primeira epístola aos Coríntios. Coríntios 6, versículo 19. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu pergunto, qual é a igreja de Deus hoje? Somos nós. Aquele templo que estava no Velho Testamento, hoje passou a ser nós. Nós somos o templo. Nós é que seremos trasladados. A igreja somos nós. É o nosso corpo glorificado. É o nosso corpo irradiado à imagem de Jesus que vai para os céus. E o que tem a ver isso com a lei? Qual foi o primeiro instrumento que Deus mandou fazer para pôr dentro do santuário? Quando Deus revelou a doutrina do santuário para a igreja do Israel antigo, qual foi o primeiro utensílio que Deus mandou colocar dentro do templo? Hein? Vamos, porque tem jovens aqui, talvez eles não conheçam essa passagem, e como eles estão acompanhando, então vamos ler. Êxodo 25. Olha onde nós vamos chegar agora. Daqui a pouco teremos uma mensagem musical. Êxodo 25. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E lá no versículo 10. Também farão uma arca. A primeira instrução foi para fazer a arca. O que continha a arca? Os 10 mandamentos. A arca era como esse púlpito, toda folheada a ouro, toda banhada a ouro, que ela tinha uma tampa.
está a arca hoje? Essa arca de acácia revestida de ouro, todos nós sabemos que está numa caverna. Quando a Babilônia destruiu Israel, os anciões sinceros esconderam a arca numa caverna e até hoje está lá. Vocês sabem que tem um irmão adventista que pôs na internet, um geólogo, historiador, que foi lá e ele achou a arca, só que o anjo veio a ele e falou para ele não revelar, que ainda não é o momento de revelar onde está a arca. Bom, é um irmão adventista do sétimo dia, americano, geólogo, pesquisador, e que foi pesquisar e que disse que achou a arca está lá com os 10 mandamentos, como diz na Bíblia, mas o anjo disse para ele não relatar, que ainda não é o momento. Isso inclusive tem na internet. O irmão colocou a página dele e relatou toda a história. Temos que aguardar para ver o próximo passo de Deus. Mas hoje, aonde está a arca? Não essa arca que os anciões da época do cativeiro babilônico escondeu, mas aonde está a arca? Salmos capítulo 40. Salmos 40. Versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu. Onde é que está a lei? Adventista do sétimo dia, a lei está dentro de nós. Está dentro do nosso coração. Nós temos que vivê-la, nós temos que praticá-la. Por isso que o povo adventista não pode adulterar, não pode fornicar, não pode ter outros deuses, tem que estar atento às idolatrias, tem que guardar o sábado, porque a lei está aqui. E quando a lei está dentro do nosso corpo, a presença dela, mediante a graça e o sacrifício de Jesus, vai nos transformando. Porque Jesus nos capacita para nós guardarmos essa lei. E se essa lei está aqui dentro, a lei vai transformando o nosso código genético. E a gente passa de desobedientes para obedientes. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou tirar aqui o templo no Antigo Testamento. Era isso, 2 compartimentos, o primeiro o incensário e o segundo com a arca. Hoje o templo não é isso mais, mas o templo é exatamente nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde tem que estar a lei? A lei tem que estar dentro do nosso coração. A lei está dentro, como a lei também estava dentro do templo. No antigo mundo, o templo tinha as suas paredes, os seus véus, mas tinha a sua composição interna, e dentro dele estava a lei, que é a base. E dentro de nós também está a lei, que é a base. De igual maneira, por que nós seremos trasladados 144 mil? Porque essa lei que está dentro do nosso coração será igual à lei que está dentro do santuário, não mais o terrestre, mas o celestial. Por isso que nós poderemos entrar no céu, porque a nossa lei que está aqui dentro é igual àquela lei que está no céu. Não há contradição. Aí aquela lei e nós somos um corpo só, filhos de Deus. A crise na igreja adventista do sétimo dia é obediência e não fé. Todos temos fé. Alguns obedecem. E no mundo é a mesma coisa. A crise que se vai dar no mundo, quando estourar essa crise, será uma questão de obediência e não fé. Sabe por quê? Todo mundo estará professando fé. Fé, 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 fé em
semanas, há uns 15 dias atrás, a marcha para Jesus. Todo mundo poderia ir de qualquer jeito. Você pode ir nu, vestido, bêbado, vamos todo mundo. Fé, fé, fé. Mas sabe qual é o resultado dessa fé? A personificação de Satanás em Jesus. Não é isso que eles estão pedindo? E Deus vai dar. Deus vai deixar Satanás se personificar, porque eles estão pedindo esse tipo de Cristo. Um Cristo falso. Só professam, mas não praticam. Só dizem, mas não vivem. Só pregam, mas não faz jus daquilo que prega. É nisso que vai dar essa fé que o mundo tem hoje. E o povo de Deus não pode ter uma fé sem ter a base. A nossa fé é embasada na lei. As nossas pregações têm que envolver a lei. Porque daqui para frente o mundo precisa saber da justiça e do juízo de Deus. E não existe justiça e juízo se você não falar da lei de Deus. Por que o mundo está tão corrupto? Porque o povo adventista do sétimo dia não prega sobre a lei. Se tivesse um homem corajoso para ir no rádio, para ir na televisão e falar, olha, toda a desgraça que acontece no mundo é porque vocês estão desobedecendo aos 10 mandamentos que Deus deu escrito com o dedo dele no Sinai, o mundo tinha sido alertado. Se a gente estivesse falando para esses políticos que são corruptos, que roubam, olha, cuidado, porque Deus é justo, e cuidado, porque Deus vai fazer misericórdia e justiça com vocês também. O povo de Deus não tem nada a ver com política. Por isso que Fundamentos da Educação Cristã, página 495, diz que nós não devemos ter partidos. Diz que nós não devemos pôr créditos em homens, porque não saberemos o que eles farão durante o mandato dele. E se dermos, somos cúmplices de tudo que eles fizeram durante o mandato dele. Fundamentos da Educação Cristã. Comentários acerca da política. Então veja, a primeira característica é a lei. Já que a política está desobedecendo a lei, a política não quer nada a ver com lei, a política vai pressionar a religião e a religião vai aceitar também os meios da liderança política apostatada, e igreja e Estado se unirão para derrubar a lei de Deus. Daqui para frente a gente vai ver isso. Por quê? Vocês não estão achando estranho o grande número de pastores evangélicos, deputados federais? Por que isso? Se eles pregam Cristo e Cristo não tem nada a ver com a política, porque isso é o início do conflito que vai estourar. Para que a igreja e a política estejam unidas, eles têm que estar na política. E isso é cumprimento. Até pouco tempo atrás não tinha nada a ver. A igreja quase não se misturava com a política. E hoje a política está se misturando com a igreja para isso. Isso é protesto, tinha que acontecer. Tem gente que é eleita em nome de Jesus. Eleita num sistema corrupto, de supressão aos pobres, de roubo de dinheiro de saúde e de educação. O que Deus está mostrando para nós? As mais vergonhosas calcaturas e corrupções que tem no planeta, em todo o sistema governamental. Deus está mostrando para a igreja adventista do sétimo dia que homem nenhum merece confiança, que a única confiança do povo de Deus está na obediência aos princípios
Agora observem nessa figura, porque essa figura vai dar muito o que falar aqui hoje à tarde. Qual é o ponto em comum das duas leis? Sábado. Olhem só. Uma lei é a lei natural. A outra lei é a lei espiritual. Uma lei é uma lei memorial. A outra lei é uma lei onde nós temos o selo. Uma lei é uma bênção. A outra lei é a santificação. Uma lei é pela fé, a outra é pelas obras. E uma lei tem a ver com saúde e a outra lei com a religião. Uma lei com regime e a outra lei com a espiritualidade. Horrível essa letra, hein? Como é que a gente poderia explicar isso? Olha, só isso aqui é um estudo de 2 horas. Mas não vamos nos deter a isso. O interessante é que a lei natural, a lei física, é a mesma coisa da lei espiritual. Se você transgredir os 10 mandamentos, ou uma lei da natureza, você também está pecando uma noutra. Qual é o ponto em comum? É o sábado. Por quê? Porque nessa lei natural, o sábado foi um memorial. O sábado foi uma bênção para nós. Por quê? Porque quando a gente para no sábado, devido à lei da natureza, nós estamos parando para nos descansar de nosso desgaste físico dos 6 dias. É uma bênção para o homem o sábado. O sábado tem 2 aspectos. Ele é uma bênção para você, mas também é um louvor para Deus. Mas nós recebemos benefícios do dia de sábado, porque nós paramos. O que está acontecendo com o nosso corpo agora é um descanso celular. Nossas células estão descansando, inclusive as nossas enfermidades. Se nós paramos no dia de sábado, a nossa enfermidade também para, porque o nosso corpo está sujeito à nossa mente. Se a gente descansa no sábado, porque nós queremos, consequentemente, esse poder mental controlará essa doença no corpo. E veja, no lado espiritual não. O sábado, ele não é memorial, ele é um selo. O sábado, na lei espiritual, ele não se torna uma bênção, mas ele nos santifica. Porque Deus descansou, por isso abençoou e santificou. Quando a gente descansa no sábado, devido à lei espiritual, nós somos santificados por Deus. E estamos participando da possibilidade de sermos selados. Porque o sábado é o selo e o agente selador é o Espírito Santo. Quem guarda o sábado tem grande possibilidade de ser selado. Nem todos os que guardam o sábado serão selados. Está escrito no Espírito de Profecia. Mas só vai ser selado quem guardar o sábado. Por isso que quando o decreto sair, aí começa o selamento. Porque aqueles sinceros que não guardam o sábado, ouvirão o chamado, guardarão o sábado junto conosco e serão selados junto conosco. Agora, essa lei aqui, você vai pela fé. E
tempo não nos cabe, porque eu quero mostrar as 3 características. Eu não vim falar da lei. Mas veja, a lei da natureza, você guarda a lei pela fé. Agora essa aqui está mais relacionada com as obras. A lei da natureza está relacionada com a saúde e a outra com a religião. A lei da natureza está amparada no regime e a outra na espiritualidade. A base da lei da natureza é o regime. A base da lei dos 10 mandamentos é a espiritualidade. Por isso que alguns não conseguem guardar a lei de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nem todos compreendem o que é não adulterar. Nem todos compreendem. Adulteram em pensamento. Nem todos compreendem o que é dizer falso testemunho. Fofoca. Está transgredindo explicitamente. E às vezes esse irmão não é disciplinado e nem cortado. Por quê? Porque às vezes a nossa espiritualidade é tão baixa que a gente já não discerne o que é testemunhar falso testemunho contra o próximo. Um simples fofoquinha é um falso testemunho. Grave. Vocês estão vendo? As duas leis se unem. A lei da natureza e a lei dos sinais se unem no sábado. Para um é uma bênção, para outra é a santificação. Para uma é o memorial de Deus, para outra é o selo de Deus. Para uma tem a ver com a religião e a outra com a saúde. Mas as duas são leis. Se transgredir essa lei, estará em pecado e correrá o risco, se não se converter e se arrepender, de perder o céu. É grave esse negócio. É sério. Eu, como médico, como defensor do Ministério da Saúde, tenho que falar isso. Porque eu também não cresci ouvindo essas coisas. Mas hoje nós somos homens adultos e estudando na Bíblia no estudo de profecia, vemos que o nosso templo, que é o corpo do Espírito Santo, que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele tem uma lei. E se essa lei for transgredida, há um preço a pagar. Agora é deixar o Espírito Santo ser derramado e nos iluminar, porque o caminho é por aqui. Vamos ouvir uma mensagem musical, né? É uma irmã que vai cantar, irmão? A Cíntia. Vamos ficar, enquanto a Cíntia vem, vamos ficar em pé para relaxar, respire fundo. Moisés Paulo, Estevão, João e Pátimos, Irã Edson, Ellen White, todos esses viram a porta do céu aberta e a lei dos originais lá no céu. Por que que a lei do nosso corpo, a lei física, a lei da natureza é importante? Tem uma passagem no Espírito de Profecia, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 425, que diz o seguinte: tomar chá e café é pecado. Aqui está se referindo ao chá mate e ao chá preto. Quando a gente vê escrito nessas folhas que tomar café e chá preto é pecado, se a gente toma, nós estamos transgredindo uma lei, porque essas substâncias são estimulantes, são venenos, elas irão nos estimular, trará sobre nós um estado no qual a nossa espiritualidade será rebaixada. Se a gente usa algum artigo que tenha cafeína, também nós estaremos pecando, como é o caso da Coca-Cola. Irmãos, nós somos o povo de Deus.
E Deus vai falar: não, eu fiz com que a multinacional escrevesse lá no seu rótulo: contém cafeína. E agora a moda é o café descafeinado, que tem uma porcentagem de café. Tomem cuidado, irmãos, porque café descafeinado é uma arma de Satanás contra o povo de Deus. Não se consegue tirar a cocaína da coca. Não se consegue tirar a cafeína do café. Cafeína, Coca-Cola, café, Coca-Cola, a coca, são iguais, são primas, tudo são xantina. O fumo tem nicotina, o café tem cafeína, a coca tem cocaína. Esses artigos são primos, fazem o mesmo efeito, por isso que são pecado. Só que o governo proibiu, que é a cocaína, o outro é liberado. Você pode fumar, pode tomar café, mas tudo é prejudicial. Por que os adventistas do sétimo dia só tem curso como deixar de fumar? Por que não tem curso como deixar de beber café? É claro. Por que não? Tantos cafeineiros que a gente encontra aí por fora. A cor do usuário do café é diferente, irmã. O café vicia. Por isso que a Coca-Cola é boa. Porque vicia. Não é a Coca-Cola que é boa. É o vício dela que clama dentro de nós. O Espírito de Profecia está dizendo que tomar chá preto e chá mate e café é pecado. Como é que o povo de Deus quer ser trasladado desobedecendo? Isso é verdade. Eu trabalho numa empresa de emergência médica, uma UTI móvel. A Bandeirantes Emergência Médicas, que presta convênios para uns 15 ou 20, que presta serviço terceirizado para uns 15 ou 20 convênios. Uma noite nós fomos chamados de madrugada para atender um diabético descompensado. Chegando lá, um frio, né? Aí a dona da casa falou: eu vou fazer um cafezinho para vocês. Aí ela fez. Quando ela trouxe, eu, o enfermeiro e o socorrista. Aí os dois aceitaram e eu falei: não, muito obrigado, eu aceito uma água. Aí ela, na hora: você não toma café? Eu falei: não. Você é adventista, não é? Eu falei: sou adventista, sim. Ela falou: porque meu filho é adventista, mas é só ele que é aqui em casa, e ele não toma café. O povo de Deus sendo identificado pelas suas obras, porque o povo de Deus fiel, ele acredita na lei de Deus, por isso que ele pratica essa lei. E olha que interessante. A questão da lei tem que ser vista direitinho, porque senão nos inculca. A gente pensa que não existe essa lei, e ela é real, e ela vai ser cobrada. E como eu estou no Ministério da Saúde, eu não posso vir aqui para vocês e pregar de uma coisa que não seja a verdade. Eu tenho que pregar para vocês aquilo que Deus está cobrando de vocês, a verdade presente. Olha que interessante. Profetas e Reis, na página 181, para quem estiver anotando. Na consumação da obra de Deus na terra, o que ele está dizendo? Na consumação da obra de Deus na terra, na finalização, no final, a norma de sua lei será de novo exaltada. Amém. Nós estamos indo pelo caminho certo, porque nós estamos estudando a lei, estamos estudando as duas leis, porque está escrito que na consumação da obra a lei será exaltada. Os adventistas fiéis se diferenciarão dos adventistas apostatados, porque os adventistas apostatados terão suas formas de religião, serão dizimistas, terão cargos, virão na igreja, guardarão o sábado, só que eles se acostumaram com a transgressão e eles já não obedecem. Os adventistas sinceros estão clamando e gemendo, por isso que eles receberão o selo de Deus. Mas o adventista que não é sincero, sabe o que ele vai estar pregando? Não,
abominação aos olhos de Deus. Está escrito aqui, ó. A religião falsa pode prevalecer e vai prevalecer. A iniquidade abundar, o amor de muitos esfriar, a cruz do Calvário ser perdida de vista, ter aqui não mais a cruz, mas ídolos, pessoas de renome, fãs, aonde a gente vem mais pela fã do que pela ouvir em si a própria mensagem. As trevas podem cobrir como morte, espalhar sobre o mundo. Toda a força de corrente popular pode ser carreada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentalidades humanas para dar uma mensagem que não será silenciada. Amém. A mensagem não vai ser silenciada, porque é Deus que está com a mão no leme. Se Jaguaré não quiser escutar, fechar as portas, Rio Pequeno abre. E a gente tem visto isso. Quando fecha uma, abre 3. Quando fecha 2, abre 6. É incrível. Corajosamente, página 181 de Profetas e Reis. Homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Corajosamente. Instrumentalidades humanas se levantando para dar uma mensagem que não será silenciada. Uma mensagem de obediência. Porque qual é o tema teológico que vai ser exaltado no final da consumação da obra de Deus? Lei. O tema que vai ser erguido não é fé, porque a fé está vindo nos últimos 25 anos. É só fé. Fé. As igrejas enchem, os cultos são cheios, cantam, banda, tocam, fazem shows dentro da igreja. É muita fé. Olha as curas. E a obediência lá. Mas na hora da crise, que Deus falar, a crise está chegando, então levanta a instrumentalidade, levanta o último Elias para defender a lei. E o que vai acontecer com Elias? Elias vai ser acusado de quê? Elias vai ser acusado de quê? 1 Reis 18, versículo 18, versículo 17. 1 Reis 18, 17. És tu, perturbador de Israel? És tu, perturbador de Israel? Irmão Carlos, será? Olha, o Tisbita foi acusado, o Batista foi acusado. Será se os adventistas do sétimo dia fiéis também serão acusados? O que vocês acham? Nós não devemos achar nada. Nós devemos ver o que está escrito. O grande conflito. Página 590. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos. Irmão Carlos, você pode repetir essa frase? Vocês sabiam que eu li essa frase, olha, meses e meses, e não tinha percebido 2 palavras aqui? Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos. A acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse: Acabe, és tu perturbador? Disse Acabe: Elias, és tu perturbador de Israel? Então disse Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu, ó chefe, e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor. O espírito de profecia, no grande conflito, na página 590, ela vem explicando 4 páginas de que os adventistas fiéis serão acusados pelas desordens sociais, econômicas que estarão vigentes na época dessa acusação. Sabe o que vai acontecer? Por exemplo, teve uma chuva muito grande aí em São Paulo, inundou o Anhangabaú.
Então eles estão perturbando. Olha, isso aqui é o juízo de Deus, porque eles só ficam aqui mostrando nossos erros. Eles só ficam dizendo para nós que nós devemos mudar, que nós devemos fazer algo melhor do que estamos fazendo. Os chefes da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar as classes e o povo a nos acusar. O inimigo fará que os homens acreditam que os males que estão caindo no planeta seja por causa de nós, porque nós temos uma mensagem diferente. Vocês sabiam que em vários países já tem leis? Por exemplo, na Argentina, o Menem sancionou uma lei que a Argentina nem sabe que tem. Somente alguns adventistas que alertaram para o conteúdo da lei. Lá diz o seguinte, isso tem em vários outros países já nos últimos 15 anos, qualquer grupo de pessoa, possa ser ele a partir de 2, que se opor ao Estado ou à religião do Estado é considerado terrorista. Ou seja, e o que vai acontecer com os adventistas fiéis? Estarão isolados das grandes e das pequenas cidades lá, esperando. Tudo que é separado, então não está de acordo com a mídia, não está de acordo com a massa.
O espírito de profecia está dizendo que nós seremos acusados. Nós seremos chamados de perturbadores. É duro, não é fácil não. O que tem preparado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é coisa fácil. O nível dos nossos cultos em casa não é aquele nívelzinho que você chega lá para o filhinho, olha filhinho, vamos brincar aqui de fazer culto. Aí desenha, olha que Jesus. Não, você tem que pegar a Bíblia e falar, leia filho, leia aqui o que está escrito. E ele lê, compreendeu filho? Não, então o papai vai te explicar. Explica, leia novamente agora e vê se é isso que o papai te explicou. É isso. Nós temos que pôr a literatura que nós temos nas mãos deles. A primeira característica tem a ver com a obediência, com a lei. Aqui a mensagem de saúde entra. A mensagem de saúde entra em obediência a essas leis. Eu acho que quanto à primeira característica já é o suficiente, porque a gente mostrou a necessidade da lei, o movimento reformatório começa na nossa casa, são duas leis, a lei natural e a lei espiritual, o que une as duas leis é o sábado, nós seremos acusados, porque nós estaremos erguendo a bandeira da lei e o mundo não quer saber de lei, porque o mundo é corrupto e o mundo quer continuar transgredindo, o mundo só quer professar a fé, mas não quer obedecer. Então nós seremos acusados, porque a nossa mensagem é uma mensagem diferente da do mundo, e o mundo não quer ouvir nossa mensagem não. Mas nós temos que dar, porque os sinceros que estão lá ouvirão o chamado. A primeira característica do último Elias é uma característica interna. Ela está dentro do templo. Agora nós vamos passar por uma característica externa. E a terceira característica é uma característica que está fora do templo. A primeira e a segunda característica estão no templo, que vai ser trasladado. E a terceira está fora do templo. A primeira esteve dentro do templo. A segunda vai estar externamente no templo. E é verdade. Qual é a segunda característica? Primeiros Reis. Segundos Reis 2. Eu acho que o capítulo 1 ele é suficiente. A segunda característica do último Elias. A primeira foi defender as leis. A lei natural e a lei espiritual. Obediência às duas. A segunda característica. Responderam-lhe eles. Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Qual é a segunda característica? Qual? Está escrito aí. Era um homem vestido. Qual é a segunda característica? Disse eles. Qual é a segunda característica? Vestuário. Ah, irmão Carlos, 5 horas, depois daquela feijoada, a gente cochilando por causa daquela deliciosa feijoada. Agora que o senhor vem entrar em vestuário, não vamos entrar no vestuário. Mas mostrar, viu? Como é o nome? As paredes da igreja, elas são feitas de tijolos, pintura. A vestimenta dessa igreja é a sua parede. Uma parede dessa igreja, essa igreja é tão linda, essa igreja pode ter pinchação aí na frente. Será se um vidro daquele pode estar
Espírito Santo. Então Elias foi trasladado. Então nós queremos mostrar a relação entre o templo, o santuário, e o Elias, o último Elias, o santuário como o nosso corpo. Então a lei está dentro do nosso corpo porque nós obedecemos, e agora o nosso corpo é o quê? Fora dele existe algo mostrado para o mundo. Primeiro o mundo vê o quê? O mundo vê o que está dentro ou o mundo vê o que está fora? Opa! Então quando você está andando na rua, primeiro o mundo vê o por fora. Aí ele vai te julgar. Aí ele vai dizer, olha, aquele parece, e é. Olha, aquele parece, mas eu acho que não é. Olha, esse eu acho que não é, mas era. É uma coisa muito relativa. Mas olha o que o Espírito de Profecia diz em Testemunhos Celestes, volume 2, no capítulo sobre o batismo. Tem um capítulo no Testemunhos Celestes, volume 2, que é sobre o batismo. E lá, aí, aqui. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. As reivindicações do Evangelho requerem uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Nós não vamos explorar vestuário, porque vestuário já são mais 2 palestras aí. E é interessante, porque eu tenho um filho homem, eu sou homem, eu tenho uma mulher e tenho uma filha mulher. Então lá em casa é bem equilibrado, 2 mulheres e 2 homens. E a gente vê as 2 tendências. Qual é a tendência masculina e qual é a tendência feminina. Mas está dizendo que o Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. A legítima conversão se manifesta numa mudança de coração, de pensamentos e de intenção. E veja, se a lei está dentro do coração, essa lei indica algo. E se nós somos olhados por fora, o nosso exterior demonstra aquilo que vai por dentro do nosso coração. Vamos fazer uma brincadeira. Vocês sabem aquela brincadeira estátua? Vamos supor que hoje todos nós vamos fazer um passeio lá naquela feira, lá naquela demonstração sobre o redescobrimento do Brasil. Aquela mostra sobre várias coisas que aconteceram, coisas que tem, né? Lá naquela mostra da feira de artes que está tendo lá no Ibirapuera. Vamos supor que hoje à noite acabou o culto. Todos os adventistas do 7º dia vão lá para a feira. Só que chega lá na feira, tem espírita, tem católico, tem pagão, tem budista, tem macrobióticos, tem da Universal, tem da Renascer. E quando nós estamos lá, aí a gente pede para uma criança falar, estátua! Aí todo mundo para como está. Se lembra dessa brincadeira? Aí a gente escolhe uma única pessoa. Essa pessoa, ela é cristã. Só que ela não sabe quem é quem. Ela não conhece ninguém. Aí você fala, olha irmã, você vai fazer o seguinte, você vai escolher quem você acha que é cristão. Mas você só vai levar em consideração uma única coisa, o exterior. Não olha mais nada. Todo mundo está calado. Você só olha o exterior, que é uma brincadeira. Aí nós estamos lá junto com os muganos, Babilônia, Egito, Sodoma. É aquela misturaiada. E o povo de Deus está lá. Aí de repente uma criancinha chega e fala, estátua! Aí todo adventista do 7º dia para junto com todo aquele mundo. Aí entra uma mulher cristã. Aí ela começa a escolher.
estão parecidos mais com quem? Com os batistas ou com os católicos? Com o da congregação ou com os espíritas? Com os assembleianos ou com os da Renascer? Com os mormons ou com aqueles que nem religião têm? Quem é que vocês acham que o adventista por fora é mais parecido? Qual é a religião que o povo adventista mais se parece? Será se são os presbiterianos? Os batistas? Eu acho também. Acho que é por aí. Agora diz que o povo de Deus é um povo peculiar e diferente, que iria se diferenciar do mundo. Agora como? Teve uma vez que eu levei uma paulada na cabeça. Tum! Eu entrei dentro do quarto e na hora que eu entrei eu falei de Jesus para um paciente. Anima! Jesus está contigo. Ele estava lá, né? Aí logo tinham duas irmãs. Aí olhou assim para mim com a cara de desconfiada. Aí falou, mas você ama mesmo Jesus? Eu falei, amo, irmã. Eu já vi que era irmã só pelo vestuário. Eu identifiquei que elas eram cristãs por fora. Aí ela novamente duvidou e me questionou. Aí eu falei, olha, essas irmãs aqui, elas estão me duvidando por quê? Só porque é diferente. E aí conversa vai, conversa vem, sabe o que ela disse? Ela disse, olha, lá na sua igreja não tem mais doutrina. Aí eu falei, por que não tem? Claro que temos, a doutrina está conosco. Aí ela foi direto no ponto. Porque lá na sua igreja as mulheres fazem isso, isso e isso. Aí me desculpe. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, mas me desculpe, irmã. A senhora está certa. Irmã, eu não pude dar razão para minha mulher. Eu não pude dar razão para minha filha. Porque se eu desse, Paulo e Pedro iriam ficar chateados comigo. Elas estavam certas. Nem que eu achasse que elas fossem fanáticas. Na minha cabeça passou. É fanática, não dá nem conversa. Olha o jeitão dela. Isso aí é fanatismo puro. Mas, irmã, eu não pude, eu estendi a mão e falei, olha, irmã, você me desculpe, isso é verdade. Mas lá na nossa tem muitas sinceras, do jeito que a senhora está falando. Não é todo mundo assim, não. Agora, por que as mulheres são mais vistas do que os homens quanto ao vestuário? É porque a mulher é bonita. Se o homem fosse bonito, o homem ia ser. É o ser da afeição, mas como é a mulher, aí a mulher tem esse preço a pagar. Nós não temos culpa. Se vocês são bonitas, é claro que todo mundo vai olhar para vocês. E homem adventista não é tudo igual, mas as mulheres, olha, rapaz, um é assim, outro é ali, acha defeito em tudo. O mundo quer nos acusar. Porque isso é obra do inimigo, né? O inimigo vem, nos engana e depois nos acusa. Aí a gente fica, rapaz, que rapaz picareta, né? Ele vem, me enganou, está fazendo eu usar isso que eu estou e agora está me acusando. Me iludiu e agora me acusa. Isso é obra de Satanás. Agora, por que as mulheres são mais suscetíveis aos ataques satânicos nessa questão do vestuário? Por causa da beleza. Isso é verdade. Irmã, para onde vai? Olha, se você vai numa sala de cientista, tem lá manequim, capricho, modas, Mary Claire e tudo. É tudo explorando a beleza feminina. Se você vai no consultório médico, aí está lá a mesma coisa. Se você para um pouquinho, isso. Se você para numa banca, 80% das bancas é só as mulheres nas capas. Aí é mostrando corte de cabelo, né, pinturas, modas, biquínis, roupas íntimas, vestuário. Então, é normal que as nossas mulheres são mais atacadas pelo inimigo. Mas agora vamos para um outro lado. Isso é normal, é comum, por causa disso, por causa da beleza, por causa que é mais comum as mulheres serem exploradas. Agora, por que as mulheres da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão dando mais ouvido a esse discurso? Aí não pode. Não é aí que é a nossa luta? Irmão, o homem tem moda, usa. O homem tem gravata, o homem tem sapato, o homem tem terno. Mas o homem,
susceptível a isto. E eu acredito que o Ministério da Mulher veio para reforçar as mulheres nisso. O Ministério das Mulheres tem que fazer reuniões envolvendo o quê? As modas da igreja, vestuário, comprimento de saias, corte de cabelos, maquiagem, joias. Porque se não estiver fazendo isso, não está cumprindo o propósito de Deus, não. Para que Ministério da Mulher? O Ministério da Mulher é para mostrar a função da mulher. Vocês se lembram, recorda aquele episódio de Jesus no poço de Jacó? O que aconteceu? Vamos relembrar. Jesus chegou, não foi? Meio-dia, Jesus cansado, encontrou um poço. Os discípulos saíram para comprar comida e Jesus ficou descansando. De repente chegou uma mulher samaritana. E Jesus falou, dá-me água. O que a mulher falou? Como? Sendo tu judeu, me pede a mim, samaritana, água para beber. Como foi que a mulher identificou Jesus como judeu? Pelo sotaque? Se Jesus só falou, dá-me água, será assim se identificaria? Foi pela roupa. Os judeus usavam um cordão azul, e o espírito de profecia diz que o cordão azul dos judeus é a nossa cruz. Os adventistas do sétimo dia têm uma cruz no vestuário, assim como os judeus tiveram um cordão azul. Ser diferente do mundo, não tem jeito. E nesse ponto, as irmãs, elas são mais atacadas pelo inimigo, porque é muita moda. Vocês viram a moda hoje do ano 2000? As mulheres estão fazendo o quê? Usando calças compridas com o mesmo corte masculino embaixo do umbigo, brusinhas coladas acima do umbigo, aonde mostra exatamente a parte que balança quando ela anda, a parte do ventre, que é a parte exatamente onde deveria estar coberta, ela expôs, que mostra para nós em todas as ruas. É uma tentação. Eu como homem, como cristão, me sinto agredido, porque eu não precisava daquilo. Para que isso? Que é a melhor maneira. Porque, não, pode pôr, pastor. Eu só falei porque eu me lembrei assim. Eu acho que os homens vão ter que andar assim. Fechar o olho, pôr o óculos escuros e sair tateando. Porque como é que nós vamos fazer? A gente ora em casa, a gente pede a Deus para colocar o amor dele no amor do nosso coração para nós amarmos nossa esposa. Quando a gente já sai do trabalho, todas as mulheres mostrando os nossos ventres. É os ventres delas para nós. Aí a gente fala, nossa Senhor Jesus, tenha misericórdia. É sério. E é triste, a gente fica entristecido quando a gente vê uma adventista do sétimo dia se vestindo como uma medianita. Fica triste, eu fico triste. Hoje não é sobre vestuário, então eu nem vou abrir a pasta. Porque o estudo do vestuário é muito lindo. Sabia que Tiago White, Edson, Lobo Borrou, eles usavam as suas calças até rasgar no fundo, as suas esposas costuravam, colocavam remendo e eles até rasgar novamente? Quantos aqui tem remendo no fundo? Dos homens.
filhos, olha, temperança no vestir. Senão a gente transgride a lei do nosso ser. E nós não podemos. Irmão Carlos, será se João Batista também teve uma roupa diferente? Será se o segundo Elias também teve? Marcos capítulo 1, só para a gente mostrar. Marcos capítulo 1. Marcos 1. Ora, João usava uma veste, versículo 6 do capítulo 1 de Marcos. Ora, João usava uma veste de pelos e um cinto de couro em redor dos seus lombos. Está vendo? Não há contradição entre os dois Elias. O tisbita e o batista tinham roupa simples. A adventista do sétimo dia agora vai vestir roupa de camelo? Não. Mas a adventista do sétimo dia vai ter 3 características no seu vestuário: simplicidade, asseio e o que mais? Decência. Irmãos, eu posso falar, a minha esposa foi numa comemoração de uma grande instituição adventista aqui em São Paulo, aonde estavam todos grandes homens da obra no Brasil. E ali, na mesa comemorativa de inauguração daquela instituição, havia uma irmã nossa, que a minha esposa sentada estava vendo a sua peça íntima. Deus não me coloca numa situação dessa. Tanto que eu tenho esperado, irmã, eu te confesso, eu tenho esperado esse momento para eu levantar e tirar meu paletó e lá, irmã, se cobre, porque os anjos estão com as asas cobertas. É porque eu não tenho tido essa oportunidade, porque Deus tem me deixado aqui em cima e não aí embaixo. Porque da última vez que eu estava embaixo, que eu vi uma peça íntima de uma irmã minha, adventista do sétimo dia, eu saí da igreja. Não tive a coragem de oferecer o terno para ela. Mas agora, o Espírito Santo está me concedendo forças e eu vou me levantar e oferecerei o terno dela se cobrir. Porque eu não posso ver peça íntima de irmã minha. Eu vim aqui para ver outra coisa. Não dá. E às vezes fica puxando aqui e ali, aí eu tudo todo assim. Aí você fala, nossa, aquela irmã, aí começa a te dar uma agonia e você fala, irmã, por favor, não vai aumentar. Não tem como. Nós não queremos. Eu pergunto para algum irmão aqui, alguém quer ver perna de irmã? Nós não queremos, irmãos. Podem se fechar. Por que os homens têm mangas até aqui, colarinhos até aqui e roupas até lá, e as mulheres não? Por que os homens estão se alongando e as mulheres se encurtando? Eu poderia então lançar uma moda, cortar meu terno aqui e vir aqui, ué. É moda. Já que as mulheres podem, eu posso também. Aí vim com o terno aqui, com gravata e tudo, só que o terno cortado. Pronto. Carlos Cavalcante lançou uma moda dentro do povo de Deus, cortou o terno, está acima do joelho. E as irmãs estão achando, rapaz, está um alvoroço. Tem irmã que não quer ver, outros querem. Não é sério, irmã. Parece coisa de brincadeira. Mas é isso que está se tornando vestuário dentro do povo de Deus. Motivo de riso perante o mundo. O mundo vê, esse é o povo de Deus que vai vestir as vestes santas e puras e imaculadas de Jesus, desse tipo. E veja, se nós somos o templo do Espírito Santo, então essas vestes, ela tem que estar coberta. Eu
eu vou falar uma coisa que teve numa igreja que eu falei isso e houve um mal entendido. Então lembre-se, está sendo gravado para também não ter nenhum mal entendido. Deus não se agrada com a roupa de banho que nós temos usado no banho misto. É abominação ao Senhor. Não é plano de Deus que homens e mulheres adventistas do sétimo dia se unam com as roupas que o mundo tem hoje de banho numa piscina única para comemorar alguma festa ou algum lazer. Não é plano de Deus, não. Irmã, eu vou lhe dizer, eu não tenho coragem de usar uma sunga perante uma irmã minha adventista, não. Eu acho uma falta de desrespeito com a fé que a gente professa. Como eu, um pregador, vou chegar na frente das minhas irmãs, que estou aqui falando a palavra de Deus, com uma sunga? Nunca, isso, irmã. O Espírito Santo não me permite. E hoje as nossas roupas de banho são curtas, tanto para homem como para mulher. É difícil achar. Os biquínis são cavados, as sungas para os homens são cavadas. Tudo isso para mostrar o quê? A nossa nudez. Isso é plano do inimigo. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu peguei minha esposa e os meus filhos, vamos para a praia. O domingo chegou, cheguei lá 11 horas da manhã. Era cerveja para todo lado, era mulher seminua, homem seminu. De repente aí passou um homem. Grandão, eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Aí passou uma mulher. Aí o Espírito Santo começou a